Ó, tem uma pergunta aqui pro professor Marcílio. O Adson tá pedindo para você falar sobre como é que fica a economia do Brasil agora. A- tem duas perspectivas que a gente pode ver, né? Primeiro que assim, o Trump, os americanos tradicionalmente têm uma balança comercial negativa e o Trump já colocou que os países que têm uma balança comercial muito positiva com os Estados Unidos vão sofrer retaliações. Ele usou como exemplo, nominalmente, Índia e Brasil. Ou seja, ele considera que o Brasil tem uma balança muito positiva com os americanos e vai querer reverter esse processo. Muito possivelmente colocando sobretaxas, cotas de exportação. Aliás, como já fez no primeiro governo Trump, em que ele colocou cotas de exportação tanto para o aço como para o alumínio brasileiro. Só que, essa parte bem negativa, né, claro, a gente pode ter um resquício de uma guerra comercial dando muito bom para o Brasil. Em que sentido? Com certeza, economicamente falando, o peso que a China tem em relação ao déficit americano é muito menor do que o peso brasileiro. Até porque a relação China e Estados Unidos é muito maior que a relação entre Estados Unidos e Brasil. Se os Estados Unidos de fato cumprirem a promessa e colocarem taxas de 60, 80, até 200%, o Trump já falou em alguns casos, a China possivelmente vai querer retaliar e colocar também taxas de exportação nos Estados Unidos, vai querer colocar cotas de importação. Nisso o Brasil pode sair ganhando em dois lados. Por exemplo, os americanos hoje precisam importar muitos minerais conhecidos como terras raras. Se ele começa a sobretaxar a China, pode ser que ele procure espaço em outros mercados. O Brasil também consegue produzir, não na mesma escala que os chineses, esses minerais. No caso da China, se a China começa a querer boicotar ou sobretaxar produtos americanos, pode não querer comprar a soja e o milho dos Estados Unidos. E aí o Brasil poderia aparecer como um possível resolvedor do problema, né? A gente teve uma pesquisa feita aqui no Brasil indicando que se os americanos colocarem taxas nos chineses, como eles estão prometendo, e a China retaliar, isso pode aumentar a exportação agrícola do Brasil para os chineses na casa de 9 milhões de toneladas por ano, só por conta dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, assim, em curto prazo, preocupação, porque deve preocupar as sobretaxas que ele vai colocar em alguns produtos brasileiros, principalmente se o Brasil continuar com essa pauta de desdolarização, criação do sistema alternativo, mas uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, embora afete o mundo inteiro de maneira negativa, para o setor agrícola brasileiro pode ser positivo, principalmente para o exportador de milho e de soja. Daniel, quer comentar alguma coisa? Vou falar rapidinho, né? A gente sabe que depois da crise sanitária, as cadeias logísticas internacionais ficaram meio prejudicadas, né? Um container que vinha da China para cá custava US$ 2.000, passou para 20 de um dia para o outro e gerou uma situação caótica. Depois disso, começa a ser viável o argumento de trazer as indústrias europeias e americanas de volta para a origem, né? Do que a gente chama de reshore. Reshore é quando as empresas decidem trazer de volta para o país original as suas fábricas, né? Além dessa ideia de reshore, que começa a ganhar corpo depois da crise sanitária, tem o nearshore, que é trazer para mais perto, para evitar esse problema logístico, e o friendshore, não adianta ser perto, tem que ser amigo. Então, dependendo da maneira como vai evoluir o governo Trump, dependendo da maneira como por aqui as coisas vão evoluir, pode ser que no início tenha alguma faísca, mas depois a coisa vai se ajustando para o Brasil virar o nearshore, friendshore, porque aqui eles sabem que muito provavelmente o Brasil é o único país no mundo que tem capacidade de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. Depois da crise sanitária, a gente também descobriu que sem energia e comida você não tem aplicativos e computadores, né? Então a gente está voltando essas commodities aí a valorizar esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ter uma tensão no início, mas eles vão tentar fazer o projeto do Nearshore e Friendshore com a gente. Espero que sim, espero que dê certo, espero que a disputa econômica com a China não traga grandes prejuízos para nós aqui no meio do fogo cruzado entre os dois aí, Deus queira. Total. Fala, Lenny. Ó, tem uma pergunta agora aqui que é pro Daniel. O Márcio Mesquita, ele perguntou o seguinte: a nova era glacial tem a ver com Apocalipse 6:12? Além do gesto do Musk na posse, segundo o próprio, tem a ver com o Império Romano e a profecia de Daniel 2:31 a 47? Eu acho que tem tudo a ver.
o Elon Musk é um grande admirador não apenas do Egito, mas de Roma também. E a gente vê quando ele deu uma entrevista para o Jordan Peterson na sede da Tesla, e ele falou: Ó, a gente está criando a nossa nova, nosso centro de inteligência artificial em Memphis, no Tennessee, e ele faz questão de reforçar que Memphis, não Memphis é? era antiga. É Exato. Memphis. É, É, então, que Estados tem uma Unidos tem. relação ao Egito, né? Olha que louco. Exato, e ele falou todo feliz, né? Memphis, a antiga capital do Egito. E aí o Elon Musk completou falando: é de lá que sairá nosso novo Deus. E ele começou a rir. Aí o Jordan Peterson falou: eu gostaria que isso fosse engraçado, mas não é engraçado, não. Aí ele continuou rindo. E ele falou assim: cara, é meio preocupante essa ideia, né? Você falar que Memphis, no Tennessee, vai virar a nova Memphis do Egito e de onde vai sair o novo deus da inteligência artificial. Então, assim, ele gosta muito do Egito. E aí tem um detalhe que o Vilela vai gostar. Era em Mênfis, no Egito, que governava o Ramsés II. Dizem que o Ramsés II foi aquele que perseguiu o povo de Deus na época lá após a morte do José, que virou governador do Egito, né? Então, o Ramsés II e a cidade de Mênfis têm um pouco dessa conotação de uma ação contra o povo de Deus. Agora, o apelido na Grécia de Ramsés II, sabe qual que é, Vilela? É. Ozymandias. Ozymandias, é? E lembra que o Ozymandias lá no Watchmen, ele tinha uma base, primeiro no Polo Norte, É. e essa base onde ele montou o plano era toda revestida de simbologia egípcia, né? Verdade, verdade. Então quando o Elon Musk ele traz para si essa simbologia egípcia, e aí eu lembrei do Ozymandias, eu falei, caramba, será que o Elon Musk também está criando um ataque de bandeira falsa, um argumento para trazer paz para o mundo, igual o gênio, né, o Ozymandias lá? Então eu fiquei meio grilado quando eu me liguei nessa associação. É, Na ótica da Bíblia, o Egito e Roma sempre foram povos que eram inimigos do povo de Deus, que destruíram. Então essa associação que Elon Musk costuma fazer entre os Estados Unidos como o novo Império Romano, o Império Romano restaurado, que era o sonho de Maquiavel, né? Não sei se a galera sabe, mas Maquiavel falava sobre a terceira Roma. Qual que era a primeira Roma? A primeira Roma era aquela que é de Júlio César, né? Marco Antônio, Otávio César e por aí vai. Foi a Roma original, a grande primeira Roma. A segunda Roma é o Sacro Império Romano Germânico, que para ele tinha um defeito, que tinha uma falha, que era uma Roma cristã, que tinha a fraqueza de ser cristã, né? Principalmente se a gente olha o que Nietzsche vai falar depois da fraqueza do cristianismo. Então, Maquiavel sonhava com uma terceira Roma, que teria a força da primeira e estaria protegida contra os erros da segunda, que foi ter se associado com o cristianismo. E, obviamente, o Adolfinho, nojento lá da Alemanha, se inspira na terceira Roma para criar a ideia do terceiro Reich. Verdade. Ele achava que ele estava criando uma terceira Roma. Quando a galera olha aquele sinal que o Musk fez, que eu acho que foi mandando o coração para a galera, que não foi um salve capeta, a galera olha isso e vê ele falando sobre Roma, vê ele falando sobre Egito, sobre o novo Deus, sobre Ramsés, Mênfis. Os caras falam, pô, esse cara tá querendo tirar uma onda de anticristo, né? Tá querendo, tá de palhaçada com a gente. Então, tem a ver? Tem a ver, você pode fazer esse cruzamento de dados. Espero estar errado, vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar aí. Verdade. Vamos caminhando pro final, Lene. Pega as últimas perguntas e escolha com sabedoria. Vamos lá, tem uma aqui pro Daniel, mais uma pro Daniel, que ele fala o seguinte, é o Adolfo Magalhães. Daniel, o que você acha sobre o perdão futuro que o Joe Biden deu ao Dr. Falciani? Doutor Falciani é o jeito Traduz, que a gente costuma... traduz o Dr. Falciani. Então, o Dr. Anthony Fauci é aquele cara que parece que tem, sei lá, 60 anos, mas tem 90, né? Esse cara, acho que ele tem 86 anos, né? Tá no formol. Quero pegar com ele umas dicas aí de como manter essa longevidade, com ele e com o Vilela. Oh, então, o Dr. Anthony Fauci, o Biden sabendo que a casa dele podia cair, porque agora o Donald Trump tá querendo ir para cima dos caras que o prejudicaram, o Biden, ele perdoou, acho que foram... Ele perdoou toda a galera do Congresso americano que atuou naquele 6 de janeiro, toda a galera que, teoricamente, poderia ter feito alguma coisa errada. Ele perdoou o Dr. Anthony Fauci e ele perdoou também o general Mark Milley.
General Mark Milley, que uma matéria recente do The Guardian disse que ele estava morrendo de medo de ir para a corte marcial quando se o Trump chegasse ao poder, né? Porque ele prejudicou muito, o Trump puxou muito o tapete do Trump. Então, preventivamente, Biden já deu perdão presidencial para toda essa galera. Para o Anthony Fauci, que conduziu ao comitê científico na época da crise sanitária, perdoou o Mark Milley, que foi um dos generais lá no Pentágono que mais atrapalharam o Trump, e perdoou toda a galera do Congresso americano que atuou no 6 de janeiro para evitar que eles paguem o preço se o Trump quiser vir para cima deles. Então, foi isso que ele fez.